your biggest fan, I follow you until you love me. Paparazzi, baby, there's no other superstar you know without me. Paparazzi, promise I'll be good without you until the police know. Olá, sejam bem-vindos ao Pode Vem Comigo. E hoje temos uma maravilhosa, linda, inteligente. Olha, essa mulher é com M maiúsculo. Luna Li Roa, tudo bem? Tudo bem, meu É um amor. prazer tê-la aqui. Prazer todo meu. Então, fala um pouquinho mais sobre você. Conte a sua história. Fale pra gente essa magia que tem no seu olhar, gente. É sério. Ai. Eu sigo essa mulher na internet. Adoro os vídeos dela. E olha, conte pra nós um pouquinho mais sobre você. Estamos empolgados e honrados de tê-la aqui. Obrigada, Débora. Primeiro eu quero dizer que eu sou muito sua fã. Te sigo também nas redes sociais. E já imaginava que você era linda pessoalmente, mas não sabia que era tanto. Ah, isso é suspeita, não. Muito linda, muito querida. Obrigada. E é uma honra pra mim estar aqui com você, assim, ter sido convidada pro seu podcast. Poxa, obrigada, realmente. Bom, sobre mim, eu sou conhecida na internet como Luna Li Roa. Luna é um apelido, o meu nome real é Luciana, pra quem não estava sabendo, tá sabendo agora. Ah, em primeira É mão. a primeira sílaba e a última sílaba do meu nome, Luna. E Li Roa é o nome da minha empresa. Eu tenho uma empresa de tradução e interpretação consecutiva e cursos online também. E Li Roa é um nome vietnamita que eu achei muito bonito e acabei também colocando esse nome como uma espécie de nome artístico, meu sobrenome. Então ficou Luna Li Roa e assim eu fiquei conhecida na internet com esse nome. Ela é influencer, escritora, intérprete consecutiva, né? Isso. Essa mulher é multifacetas. Conte mais sobre quem é a Luna. Bom, eu tenho 38 anos, eu sou intérprete consecutiva poliglota, eu falo 4 idiomas, eu sou influencer, tenho um TikTok com uma quantidade de seguidores significativa. Graças a Deus, obrigada a quem me segue por me aturar. Eu amo vocês. E eles te amam muito também, né? Obrigada. Nossa, ela é sucesso no TikTok, em todas as redes sociais. Então, Boa. já segue ela. Pode falar o seu arroba. É @Luna Li Roa, LUNALYHOA. Em todas as redes é o mesmo nome, Luna Li Roa. Bom, sou mãe de uma adolescente de 17 anos, divorciada, e agora escritora. E tenho alguns projetos também que a gente vai conversar a respeito dele no decorrer. Mas você teve uma infância bem traumática, né? Tive. Você passou por momentos, assim, que te ensinaram muito. Então, você poderia falar pra gente sobre essas passagens, né, da vida, Uhum. que fazem a gente crescer, né? Evoluir também espiritualmente, emocionalmente. Mas conta pra gente. Claro. Eu me considero uma criança sobrevivente. Eu não tenho uma outra coisa para definir. Eu fui adotada quando eu tinha 6 meses de vida por uma mulher que havia acabado praticamente de perder um filho. Por algum motivo ela acreditou que eu poderia substituir essa criança. Então ela me adotou. Mas com aquela ideia que os médicos haviam dito para ela que ela não poderia ter mais filhos, ela acreditou nisso e pegou uma criança substituta que infelizmente fui eu. Milagrosamente, vamos colocar dessa forma, a filha biológica, a única filha dela, nasceu 3 anos depois. A partir do momento que essa criança nasceu, eu comecei a ser negligenciada. Ou seja, eu já não servia mais. Ela já tinha o filho que ela queria. O bebê arco-íris legítimo. Eu era um substituto que já não servia mais. Então eu cresci apanhando por qualquer motivo. Ela descontava as frustrações em mim. Na época, óbvio, nem sonhava com a palavra mãe narcisista. Nem sabia que isso existia. Acho que não se ouvia falar muito naquela época. Início ali dos anos 90. E ela me falava coisas horríveis, como você não presta nem pra morrer. Se você morresse e não desse trabalho seria ótimo.
Maldito dia que eu te peguei para criar, se eu pudesse eu devolvia para sua mãe, eu fiz o favor de te criar, nem a sua mãe te quis, e as coisas mais pesadas possíveis. Eu não era bem alimentada, eu não era bem cuidada, nas festas da escola eu era aquela criança que sempre estava com a roupa mais velha, mais poluída, mais destruída, porque cheguei a ficar 3 anos indo para a escola com a mesma calça que eu usava todos os dias. Enquanto a filha dela tinha todas as suas necessidades atendidas, eu era a criança que precisava me virar sozinha. E eu acreditava que a culpa era minha, que eu era culpada pelo fato da minha mãe, porque ela era tudo que eu conhecia como mãe, eu não conhecia uma outra figura materna. Eu acreditava que eu era culpada por ela não gostar de mim. Então eu cresci, até a minha fase da adolescência, acreditando que eu era um lixo de ser humano, que eu fazia ela infeliz. Até que mais tarde, devido ao avanço da internet, às informações, eu acabei descobrindo que eu fui vítima de uma mãe narcisista e que a culpa nunca foi minha, que nunca fui eu o problema. Então iniciou meu processo de libertação a partir daí. E como que você lidou com essa sua mãe narcisista? E lida, né, até hoje, né? E ajuda milhares de pessoas que têm a mesma situação. É muito complicado porque a sociedade tem aquela ideia de que toda mãe é perfeita, de que toda mãe é sagrada e a mãe ela pode falar e fazer o que ela quiser porque não interessa se ela é mãe, ela tá certa. Se ela tá fazendo ou tá falando, é porque ela quer o bem do filho, não é dessa forma. E para mim foi difícil, porque sempre que eu tentava argumentar com outras pessoas a respeito do comportamento da minha mãe em relação a mim, essas pessoas diziam, não, mas ela faz isso porque ela quer o seu bem, ela te ama. E elas, as mães narcisistas, têm um poder de manipulação muito bom. Então, na frente dos outros, elas são pessoas boazinhas, sensacionais. As coitadinhas, né? Isso, elas conseguem entrar ali num patamar de vítima muito rápido e muito fácil. E virar o jogo contra você e a favor delas. Então você sempre acaba sendo a filha ingrata, a filha ruim, a filha que não ama a própria mãe. Então eu percebi que eu não iria receber ajuda de ninguém. Os conselhos eram sempre os mesmos. Respeita a sua mãe porque ela sabe o que ela está fazendo. Ou seja, se ela arrebentar uma panela na sua cabeça, foi porque ela achou que ela deveria fazer. Então para mim foi difícil entender o que eu fazia de tão errado para despertar toda aquela explosão, aquela ira repentina dela. E você mim. sempre colocava a culpa em você, né? Não, eu sou um ser humano horrível, eu sou uma criança péssima. Eu não consigo fazer minha mãe feliz, eu não deveria existir. Eu já me peguei várias vezes de joelhos no chão, no meu quarto, rezando e pedindo para que Deus me levasse, porque eu achava que eu era o centro da infelicidade da minha mãe. Então, se Deus me tirasse, ele estaria fazendo um bem para minha mãe. Com 10 anos de idade, eu ficava vendo ali os ônibus. Eu morava numa rua que passava um ônibus continuamente. E eu me via atravessando aquela rua na frente de um ônibus para acabar com o sofrimento da minha mãe. Porque eu achava que eu era o erro. Mas eu só descobri que a minha mãe era narcisista com 30 anos de idade. Que até então você achava culpada ainda, até 30 anos de idade. 30 anos. Eu fazia exatamente o que toda a vítima de mãe narcisista faz. E vocês que são vítimas de mães narcisistas, vocês vão entender. Buscar validação. A gente gasta toda a nossa energia, todo o nosso tempo numa busca desesperada e incansável por validação. A gente quer que a nossa mãe nos ame, a gente quer que ela nos olhe, a gente tem aquela ilusão de que um dia ela vai acordar e vai olhar pra gente e vai dizer assim, que filha maravilhosa que eu tenho, e enxergar quem nós somos. E eu fazia isso. Buscava essa validação. Mal sabia eu que quanto mais validação eu buscava dela, mais ela me torturava. É um prazer, né? Para as pessoas narcisistas em geral, que você tá ali, se você não for como ela quer que seja, se você já sobressair ela já, você não serve mais pra ela, né? Você não serve pra ela nem se você for exatamente como ela quer, porque eu era filha, sabe aquela criança que não dá trabalho? Aquela criança que aceita as migalhas? Aquela criança que nem quando tá com fome pede comida, porque quando eu pedia comida,
se a fome apertava muito e eu pedia comida, eu ouvia ela falar assim: "Você é um animal, por acaso? Espera." Ou então, se tinha algo na geladeira e eu queria pegar, ela dizia: "Vai lá, mata o que tá te matando." Quando ela usava essa frase, eu sabia que não era para eu pegar. Eu já entendia que não era para eu pegar. Nossa, uma mãe, né? Por mais que seja adotada, é uma mãe independente. E recusar a comida. Me suvinava muita Roupas. comida, roupa. Tudo. Assistência médica, odontológica. Eu vim fazer um tratamento odontológico quando eu já era adulta. E eu vim tirar um siso que me perseguia desde os 10 anos de idade, quando eu casei. Que o meu ex-marido, agora ex-marido, sabia que aquilo não era normal, aquilo sangrava o tempo inteiro e me levou. Então, eu reclamava de dor pra ela, ela dizia: "Ah, espera que passa. Ah, não tenho dinheiro. Ah, não tenho tempo. Ah, não, você só dá trabalho." Eu vi um vídeo seu também falando da sua irmã. E você já sofreu muito com ela também, né? Você trabalhava e a sua mãe falava pega dela, né? Alguma coisa assim? Conta mais pra gente. A minha irmã, ela sempre deixou muito claro que eu era bastarda, que eu não era irmã dela. Sempre. Qualquer briga, qualquer desentendimento que ela tinha comigo, a primeira coisa que ela falava é: "Você não é minha irmã. Os meus pais fizeram uma grande besteira de pegar você pra criar. Mas você não é da minha família. Você é bastarda." Então ela não respeitava as minhas coisas. Eu comecei a trabalhar porque a minha mãe me dizia que se eu quisesse ter as coisas, eu que fosse trabalhar. Então eu comecei a trabalhar, comprar as minhas coisas, ela ia lá no meu quarto e pegava minhas bolsas, meus sapatos, minhas roupas. O que eu tivesse disponível, ela pegava. Levava pro quarto dela, não me pedia autorização, porque ela acreditava que, por eu ter sido adotada e morar na casa dela, eu estava lá de favor, então eu não tinha direito de falar nada. Ela podia pegar as minhas coisas e estava tudo certo. Quando eu reclamava pra minha mãe: "Te entende aí com ela. Não tenho nada a ver com isso." Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu ia no quarto pra pegar alguma coisa dela, aí sim as coisas ficavam ruins. Você não tem direito de mexer nas coisas da sua irmã. Mas ela tinha direito de mexer nas suas. Não só direito de mexer nas minhas coisas, como de me ofender e de me humilhar. É um espelho, né? A sua mãe fazia dela, e pra ela tava fazer também. Isso. Eu aprendi a falar mãe dela. A mãe dela fazia comigo, era um espelho, ela tomava isso como exemplo e fazia a mesma coisa. Como você surgiu na internet? Na internet foi uma coisa até inusitada, porque nunca passou pela minha cabeça me tornar influencer. Eu sempre tive uma vida muito discreta, as minhas redes sociais eram fechadas, eram privadas, não costumava publicar muita coisa. Era bem, como é que tem aquele termo que o pessoal tá usando agora? Me ajuda aí. Low profile. Low profile. Era dessa forma. Aí, TikTok começou a ficar em evidência. Comecei a assistir uns vídeos por causa da minha filha. Minha filha vivia no TikTok, ficava rindo, cacá pra lá, cacá pra cá. Falei: vou entrar nisso aí, porque parece ser engraçado. E postei um vídeo contando uma história que eu havia conversado com uma amiga minha. Quem me segue vai lembrar da história do cachorro goiaba. E eu contei essa história do cachorro goiaba e as pessoas interagiram muito. Esse vídeo viralizou de uma forma assim, significativa, bateu mais de 1 milhão de visualizações em pouco tempo. E aí as pessoas começaram a achar que eu contava relato. Começaram a me mandar relatos. E aí eu comecei a contar esses relatos das vidas, né, da vida real das pessoas, e começou a surgir muitos seguidores para interagir com esses vídeos. E uma outra coisa que viralizou também, que eu acho que foi o verdadeiro boom, foi quando uma moça comentou no meu vídeo que eu aparentava ser mais jovem do que eu era realmente, que a minha genética era muito boa. E como eu sei que as pessoas se comparam muito na internet, esse comentário me preocupou. Então eu respondi, através de um outro vídeo, que não era genética coisa nenhuma, era muito procedimento estético que eu fazia e que eu faço, tá, gente? Eu faço muita coisa na minha cara, então acho que natural é que só o meu DNA até eu poder mudar.
Quando eu puder mudar, também mudo o DNA. E aí viralizou mais ainda. E por algum motivo eu fui parar numa dessas páginas que tem páginas de notícia, como uma influencer que assume que faz procedimentos estéticos, que não esconde. Aí pronto. Aí graças a Deus, acabei me tornando sem querer influencer, mas eu tô amando. Descobri que eu amo fazer isso. Influencia pessoas para o bem, né? Sem mentir, sem enganar ninguém. Porque as pessoas se conectam com pessoas. E que eu sempre falo, as pessoas se conectam com pessoas e pessoas reais trazem admiração e inspiração para outras. Porque a gente não vai se inspirar em alguém que é uma farsa, alguém que não seja real. Então se inspire na pessoa que é de verdade. E fale pra gente mais um pouquinho dos seus procedimentos estéticos. Tem muita coisa. Tenho 39 anos, né? Vou fazer em abril 39 anos. Não parece? Tô pertinho, obrigada. Eu tô pertinho dos 29, 40. vai. 29. 28. 28. 26. 26. Tá diminuindo. Não, 26 tá bom. Vocês concordam Vocês comigo. concordam, gente? 26 aninhos. Eu acho que uns 35, Ah, não. vai. Não. 35. Mas eu fiz muita coisa. Eu faço muito Sculptra no rosto, porque ele dá um lifting natural. E o que é? O Sculptra é um bioestimulador de colágeno. Eu aplico uma vez por ano e ele mantém o meu rosto assim, sempre em pezinho, sem que eu precise fazer nenhum procedimento mais invasivo. Então o Sculptra me ajuda muito. Ele mais ajuda a ativar o seu próprio colágeno, não é? Isso. E funciona. Funciona bastante. Eu já fiz muito aqueles PDO? fios de PDO, pra mim não funcionou, não gostei. É aflitante, né, gente? Nossa, Fica doendo. né? Depois que eu descobri o Sculptra, pronto, já não quis saber de mais nada. Isso pra mim é suficiente, vou continuar usando. Já fiz blefaroplastia, porque eu tenho uma descendência oriental, então meu olho era muito mais fechadinho, a ponto de ter assim uma pálpebra caindo por cima e impedia de fazer uma maquiagem que aparecesse mais. E aí eu fiz a blefaroplastia para abrir, ele abriu mais os meus olhos, mas o doutor manteve a característica natural, que é esse puxadinho. Já fiz alectomia 2 vezes. Vocês estão vendo que eu tenho muita coisa mesmo, né? Já fiz alectomia no nariz 2 vezes, fiz a primeira, fiz a segunda, já fiz fios de sutura permanente para dar esse empinado aqui. O que mais que eu já fiz? Platismoplastia, que é a redução de pele da papada, junto com uma lipoaspiração. Eu fiz 3 vezes lipoaspiração de papada e na última platismoplastia, para tirar o excesso de pele. Você tem que fazer o Joe Lift do Dr. Paulo Martin. Você vai se Quero, tô apaixonar. interessada. Tô Você vai se bastante apaixonar. interessada. Ele é fantástico. Já esteve aqui no nosso podcast. Ele é Eu o vi a meu entrevista dele. médico pra vida toda. Se é o seu, eu quero que seja o meu também. Porque, gente, de perto, essa mulher é perfeita. Ai, gente, É perfeita. obrigada. Já quero isso pra minha vida. Obrigada pela parte que me toca. Sou sincera. Deixa eu ver, preenchimento, infinitos. Infinitos. Tenho lábios, queixo... lábios e queixo, mas eu tô sempre renovando. Então, por isso eu falo infinitos. É porque ele sai, né? Ele Em um sai, ano, por aí. Já sai total. Fora milhares de outros procedimentos que eu não vou lembrar. Lavien, Ultraformer. Gente, é muita coisa. Então, eu tô falando sério pra vocês. Nada aqui é natural. Só o DNA, se é que já não mudou. Tô vendo todo procedimento. Tem algo que muda dele? Vamos pesquisar. Eu quero. Se tiver, alguém me avisa. Você contou pra gente que você começou na internet meio com uma história, né? E isso levou você a ser uma escritora também? Contadora de história? Eita, essa história de virar escritora foi uma coisa também inusitada. Quando eu tinha 15 anos de idade, os meus professores da escola, né, no ensino médio, falavam pra mim que eu tinha muito cara de quem seria escritora. Porque eu gostava de escrever músicas, escrever poemas, Eu era meio que poeta, assim, da escola. Sempre tive esse lado mais de escrever, digamos assim. Criava histórias e passava para o papel. E eu sempre fui muito fã, desde os 4 anos de idade, do Victor Biglione, que é um dos maiores músicos do mundo. É o músico estrangeiro com maior contribuição na história da MPB, e shows e gravações. Então, meu pai, biológico, era músico.
e muito fã do Vitor, e me ensinou a amar o Vitor desde muito pequena. E eu cresci com aquela coisa do... um dia eu quero criar uma homenagem para ele, mas uma homenagem que o eternize de alguma forma. Então eu tinha um arsenal de várias coisas a respeito dele, e esse arsenal foi perdido. E aí eu tive a ideia, conversando com um professor meu, de que eu poderia eternizá-lo em uma obra literária. Mas na época, em 2002, eu não tinha nenhuma ideia do que seria e nem recursos para isso. Então eu tive que aguardar aí uns anos, e no ano de 2023 eu tive a ideia, por causa de não sei se você lembra, Deb, de um vídeo que viralizou daquele show da Gal Costa, de 1981, Meu Nome é Gal, onde ela duelava com um guitarrista. Era ele? Era ele. Sério? Ele é o Vitor Biglione. Tem gente que acha que ele é apenas o ex-guitarrista da Gal, né? Vocês precisam estudar sobre a história dele. E Ele podia vir aqui no nosso programa, né? eu acho que ele adoraria. Seria Não, eu incrível. acho não, eu tenho certeza que ele vai adorar. Ele vai adorar você, vai adorar a ideia. Então, Ô, você tá Vitor. super convidado. Vitor, venha. Você está super convidado para participar do nosso podcast. Será uma honra. Ó. Bom, e a ideia do livro que iria homenageá-lo surgiu por conta disso, por causa de um comentário de uma seguidora. Ela comentou assim: eu queria poder voltar no tempo, em 1981, e saber como seria encontrar o Vitor Biglione nessa época. Na hora me surgiu a ideia: eu vou te levar em 1981 e eu vou te fazer encontrar com ele por lá. Então surgiu Mais E Se Eu Pudesse, que vai sair em 2 volumes, o volume 1, posteriormente o volume 2. E é uma história assim que é uma volta no tempo, é um romance, é um fantasy romance. Não, as pessoas achavam que era um dark romance, mas não é, gente, tá? Por causa de um dos personagens que é um ser sobrenatural, que é o Animus. Ele é o senhor do tempo que leva a minha personagem, a Sônia, em 1981 para encontrar com o personagem do Vitor Biglione, que se chama Vitor Binelli no livro. Então surgiu dessa forma. Mas antes do Mais E Se Eu Pudesse, que homenageia o Vitor, eu escrevia o Parede de Vidro. Parede de Vidro é um livro que fala sobre as mães narcisistas, sobre comportamento, personalidade, como elas agem. Eu precisei estudar muito para conseguir chegar a escrever esse livro. E eu confesso para você que cada página que eu escrevia me dava uma sensação ruim, porque são coisas muito pesadas. E é um livro que é uma coisa polêmica, porque quebra essa crença de que toda mãe é sagrada. As pessoas vão começar a enxergar que nem toda mãe é sagrada, nem toda mãe é boa. E junto com ele escrevia também o Parede de Vidro Relatos. E nesse livro, Parede de Vidro Relatos, tem inúmeros testemunhos de várias vítimas de mães narcisistas. São histórias reais de filhas e filhos de mães narcisistas. E por que a parede de vidro? Porque a parede de vidro nada mais é do que aquele muro que a mãe narcisista cria entre o filho e os sonhos do filho. Aquela parede de vidro faz com que o filho enxergue os sonhos que ele gostaria de viver, porém ele não pode passar para o outro lado. Então, nesse livro, eu ensino como quebrar essa parede e passar para o outro lado e reconstruí-la de uma forma que coloque ela entre a mãe e o filho. A gente chama de pedra cinza e, posteriormente, contato zero, que é o que eu faço com a minha mãe hoje. Eu precisei dar uma pausa para me dedicar mais ao Mais E Se Eu Pudesse. Depois do lançamento do Mais E Se Eu Pudesse, eu vou retomar o Parede de Vidro, tanto o Parede de Vidro Estudos, quanto o Parede de Vidro Relatos. Estou me preparando psicologicamente para sentir, usando o português da gíria, a rajada que vai vir em cima de mim de quem não aceita que nem toda mãe é sagrada. Sim e não, né? Vamos colocar a mãe como sagrada e deixar ela lá. Porque Boa. né? Boa. As mães são sagradas até a 2ª página. E tá tudo bem. Então deixa a sua mãe sagrada, sim, que ela respeite ela. E vai viver sua vida. Não precisa ter contato. Então, o importante é você respeitá-la.
Sim. e viver a sua vida, É. né? Isso é bíblico, né? Você não precisa se tornar Não. inimigo da sua mãe. Não, você respeite não precisa ela. maltratá-la, só corta contato Exato. e vai viver sua E vida vai viver sua e vida. perdoa. Tá? Perdoa. Porque no livro Perdão. fala que o perdão é essencial, porque o perdão não é porque você tá aceitando o que ela fez com você. Não é. É se perdoar. Na verdade, Isso. o perdão não é, para ajudar a outra pessoa. Não, é para si ajudar. O perdão é mais para você do que para o outro. Exatamente. Sempre. Exatamente, seu pensamento sábio. Sim. Porque é exatamente assim que é. O perdão liberta você. Você, não a outra Não o pessoa. outro. Então O perdoe. outro- Perdoe Isso. mesmo. Verdade, concordo. Tá tudo bem. Deixa a sua vida fluir, né? É. Porque a E vida aí, flui. flui. Porque ela não flui se a gente tem uma barreira. Ainda principalmente com a mãe, né? Mãe, pai, Verdade. ela tranca realmente. Então a gente tem que perdoar, aceitar, se aceitar na situação e deixar o rio correr. E tá tudo bem. Exatamente. E ser uma mãe excelente, o que você... Ela não foi na sua vida, né? É o que você faz hoje. Que você me contou. Que é uma mãe Isso. incrível. Muito, super admiro as mães, super incríveis. E pra falar mais, tem um projetinho aí, né? Uma ONG nascendo, um projeto pra ajudar as outras pessoas com essas mães narcisistas. Eu tenho um projeto que é uma ONG que vai ajudar, vai acolher, aconselhar vítimas de mães narcisistas, filhos e filhas de mães narcisistas. E essa coisa do perdão que você falou vai ser bastante ensinado nas reuniões da ONG. Por quê, gente? Eu conversei um pouco aqui com a Deb, ela acredita muito na espiritualidade, tanto quanto eu. Então eu vou contar uma coisa pra vocês que é muito importante, que vocês precisam entender e aceitar, tá? A minha vida só começou a fluir quando eu perdoei a minha mãe. Eu tô falando de perdão de verdade. Quando eu perdoei e deixei ir. Aí as portas se abriram pra mim. Porque enquanto eu guardava mágoa, rancor e queria ver ela destruída e chamava ela de monstro e ficava aquele atrito, aquela guerra entre nós duas, a minha vida travou. Quando eu perdoei, as coisas fluíram, começaram a abrir portas, coisas boas aconteceram, eu me estabilizei tanto emocionalmente como financeiramente. Então a minha mãe, ela tá lá, a gente não se fala, mas não existe mais nenhuma mágoa. Eu quero que Deus abençoe ela, eu quero que um dia ela enxergue que tudo isso que ela fez foi errado. Eu quero que ela tenha uma vida digna, uma vida boa. Não desejo nada de ruim para ela, pelo contrário, eu desejo muita paz, muita luz. E ela terá a luz dela. Terá, Com certeza. tenho E fé. se ela também não vê o mal que ela faz, o que ela fez, tá tudo bem também. Tá tudo bem. É com ela, é a vida dela. E a nossa vida só vai fluir quando a gente se determinar de perdoar e se perdoar. A vida Isso é muito verdade. destrava. Isso é muito verdade. Realmente. E isso é incrível. Incrível. E isso seria um propósito seu de vida? Eu acho que eu acredito muito que quando a gente passa por certos traumas, que eu também passei por vários traumas, passei por muitas coisas que ainda vou contar. Tenho certeza que vou ajudar muita gente com isso. Mas a gente tem um propósito de vida. E então a gente passa sempre por algum motivo. Então é uma construção da nossa espiritualidade, da nossa maturidade emocional, de poder passar. Você contou pra mim que até então você não conseguia falar sobre a história. E você só conseguiu falar a partir do momento que você se perdoou e perdoou, né? Aí você consegue. Aí a gente vê que não existe mais trauma ali. Ele foi curado. Ele está ali, mas ele foi curado. Que não faz mais parte do seu ser. Você se curou, se iluminou. Então, a partir disso, você tem uma evolução. E a partir dessa evolução, você pode iluminar outras pessoas. Ajudar as outras pessoas a sair do marasmo que elas habitam por conta dessas mães narcisistas, de outras pessoas narcisistas também. E que você pode iluminar as outras pessoas. Isso é incrível. Será que é um propósito de vida, de alma, ajudar as outras mulheres, ajudar outras pessoas, homens também, que lidam com as mães narcisistas, com os pais narcisistas? Você já parou pra pensar nisso? Já parei pra pensar. Eu gosto muito da história de José, da Bíblia, que os irmãos dele venderam ele, mentiram pro pai dizendo que ele havia morrido, então ele passou por todo um deserto, virou escravo e no final se tornou governador do Egito. Ele ficou abaixo, né? apenas de Faraó. Pra você ver.
no trono, né? Farodes pra Ele ele. se iluminou, né? E ele perdoou os irmãos dele. Então, assim... o Mas maior- manteve lá, né? Manteve lá. Isso que a gente tem que O maior aprender. desejo do meu coração é sim que um dia minha mãe enxergue, não como mãe, mas como ser humano, para a própria redenção da alma. Eu posso estar no mundo, posso não estar mais aqui, porque a gente nunca sabe, mas o maior desejo do meu coração é que ela enxergue isso não perante mim, mas perante Deus, e que Deus a perdoe, que Deus a renove, que Deus a transforme. E eu creio que sim, eu creio que existe um propósito de acolher essas pessoas que passaram pela mesma situação que eu e tentar direcioná-las, como eu encontrei o caminho da saída, direcioná-las a encontrar também. Mas principalmente colocar na cabeça de vocês, gente, que terapia é essencial. Para quem acha que terapia é bobagem, não é. Terapia te leva a abrir os olhos para coisas assim que você não poderia imaginar quando não fazia terapia. Então, se você puder, faça terapia. Isso vai te ajudar muito. Porque traumas são resolvidos quando você coloca pra fora. Já parou pra pensar que a gente só consegue falar do trauma quando a gente não dói mais? Então é verdade. isso, a gente tem que falar pro terapeuta. Então, isso é icônico, né? Você fica remoendo, você não consegue colocar pra fora. A partir do momento que você consegue colocar pra fora com a pessoa que é uma terapeuta, por isso que funciona muito também como a gente conversa com outras pessoas, que a gente coloca pra fora. Mas com a terapeuta a gente meio que destrava pra falar, porque ali é uma pessoa que é um profissional, ela não vai falar pra ninguém, não vai te julgar. Então por isso que terapia funciona. Ela estudou pra isso, Mas sim. né? Ela tem técnicas pra te ajudar. Então, colocar pra fora os seus traumas ajuda a libertá-los. Eu tô adorando te conhecer mais, gente. Que coisa linda essa mulher. Essa mulher não existe. Existe. Nível de sabedoria muito evoluído. Assim, não é todo mundo que pensa dessa forma. Normalmente as pessoas discutem comigo. Falam, Sério? Não me perdoa, não tenho que perdoar. Não, tem que perdoar, uma visão tem que muito limpar, diferente. tem que deixar fluir. A vida é assim, tem que ser leve. E esse processo que a gente passa, e é dolorido, sim. Mas se a gente não viver a nossa alegria, se divertir no processo, o final não vai ter o mesmo gosto. Por exemplo, eu tenho um sonho, super sonho. Luto pra conseguir esse sonho. Mas e depois? Chega lá? Não, a gente vai ter que retornar todo o caminho. Você não aprendeu o essencial, que é viver o agora, ser feliz o agora. Verdade. Então a gente tem que perdoar, porque a gente vai ficar rancorosa, magoada. Isso só machuca nós, não a pessoa que fez mal pra gente. Não tem nada a ver com a pessoa. A pessoa foi um sujeito que surgiu na minha vida pra mostrar pra mim, pra me curar e pra abrir os caminhos da minha espiritualidade, do meu desenvolvimento. Então ela foi só um ator. Conselho mais sábio eu não poderia dar. Mas é isso. Tem total razão. A gente tem que desprender e perdoar, independentes, e respeitar pai e mãe. Pai e mãe, respeitar sempre. E Sempre. tá tudo bem deixar pra lá. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Vamos viver, ser feliz. Né? A gente não precisa lidar com eles. Porque assim, muitas pessoas falam, vou perdoar e vou conviver. Você vai só se machucar. Vai só se machucar. Perdoar não é conviver. Não é conviver. Perdoar é se perdoar. Eu tô impressionada com essa sua sabedoria, assim, gente. É um assunto que eu gosto muito. É um assunto que eu acho que transcender é mais evolutivo para si. E quando você transcende para acender os outros, eu acho que isso é iluminação. Isso é incrível. Tem toda a razão, verdade. E você sofreu muito, né, em todos esses processos. Que esse sofrimento é a nossa evolução. Então, se a gente sofre, é por um bom motivo. Sempre, nunca a gente não pode olhar para o lado ruim. Ai, eu sofri, é ruim. Ai, tô sofrendo. Nesse sofrimento tem algo bom para você aprender. Então, nada... Ai, o lado mal, o lado ruim. Não, é o lado que você tem que passar e tá tudo bem. É verdade, a gente aprende muito. Demais. Fala pra gente o que você gostaria de passar
nesse seu momento de vida hoje, que está extraordinário, né? Viver nossa plenitude, a melhor fase das nossas vidas é hoje. Então a gente tem que se perdoar, ressignificar. Então fala pra gente o que você queria passar pra nós hoje. Pra mim, a única coisa que não tem solução é a morte ou quando você lida com o livre-arbítrio de outra pessoa. Por exemplo, se você tá apaixonado por uma pessoa que não te quer, você não pode fazer nada. Apenas. Até nisso você tá aprendendo, né? Até nisso você tá aprendendo, exatamente. A não mendigar migalha, Se valorizar. a se valorizar. É, verdade. E o que eu quero passar pra vocês é isso. Quando a gente caminha, o caminho se abre. Mesmo parecendo que não vai, mesmo parecendo que não tá acontecendo nada. A persistência faz a gente enxergar lá na frente que o caminho estava se abrindo, mas ele estava se abrindo aos poucos. Inclusive foi uma pessoa que falou isso num vídeo, eu queria lembrar o nome dele, é um rapaz negro do cabelo assim longo, até mais ou menos aqui, e ele disse exatamente essa frase: moço, se você estiver vendo, me perdoa, eu não lembro o seu nome, mas eu quero te dar os créditos. Ele falou: caminha, que o caminho se abre. Essa mensagem ficou gravada na minha memória, então eu fui, mesmo não vendo se estava acontecendo alguma coisa, e lá na frente eu percebi que o caminho estava se abrindo. Então eu vou falar para vocês o que ele falou um dia nesse vídeo que marcou a minha vida. Caminha, que o caminho se abre. E é isso. E se movimenta, E que se a vida movimenta. destrava. Destrava. Na base da porrada, mas destrava. Mas destrava. Independente de como seja, a vida vai destravar se você se movimentar. Isso. Luna, que prazer incrível. Você é uma Prazer, pessoa incrível. muito Eu sigo você, adoro os seus vídeos, Também cativa. sigo. Tô lá sempre curtindo e comentando quando eu consigo e posso. E é um prazer, uma honra de tê-la aqui. Quero você mais vezes. Quando o nosso astro vier, por favor, venha junto. Vai ser uma honra. Se ele topar, por favor, toque, por favorzinho. Vitor Biglione. Você vem, né? Nosso astro, o verdadeiro astro, né? Isso é Ele é um celebridade e astros. Ele é um E astro. ele é um astro. Ele é um astro. Ele é grande, gente. Vai na Wikipédia do Vitor Biglione que vocês vão ter ali 1% de quem é o Vitor. Vocês vão se surpreender. Ele não é apenas o ex-guitarrista da Gal. Ele é Luna Liroa é uma celebridade da internet que eu amo, que eu sigo. Eu sou fã também. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada a Você é sensacional. E siga essa vida, esse propósito de mostrar para o mundo que a autodefesa existe. E se defenda das energias ruins, das pessoas ruins. Que você é uma pessoa fantástica e iluminada. Obrigada, meu amor. Você é incrível. Você também, eu me inspiro muito em você. Obrigada. Gratidão, meu amor. Muito obrigada. Beijo, meus Beijo, amores. E assistem também no YouTube, no Instagram e também no TikTok. Incrível. Beijo, beijo. Tchau. Loving you is cherry pie. 'Cause you know that, baby, I'm your biggest fan. I follow you until you love me.